A liberdade de reunião pode ser para proclamar um golpe de Estado? Não. E essas condutas que ali estão? Encontram-se tipificadas no Código Penal. Veja o que disse Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, sobre os patriotas que estão acampados de frente aos quartéis das Forças Armadas. Essa fala aconteceu em uma entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura. Acompanhe o que ele declarou e, na sequência, eu vou fazer algumas observações sobre a fala do futuro ministro da Justiça, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Dino. Ministro, nós vimos na semana passada cenas em Brasília de vandalismo, de violência, que se assemelharam até em certa medida a terrorismo doméstico. O senhor tem garantias da parte da PF, da PRF, das Forças Armadas, da Secretaria de Segurança Pública do DF, de que isso não vai se repetir na posse? E o que está sendo feito para, depois de que os senhores assumirem, o Ministério da Justiça e as instituições que ele coordena passem a ter um papel na investigação desses atos e na punição dos seus responsáveis? Nós tivemos uma decisão do Congresso dos Estados Unidos muito iluminadora em relação a este tema, o ataque ao Capitólio. Justiça não é vingança, justiça não é retaliação. Ou seja, a democracia, para se proteger, que é um dever, não pode varrer para baixo do tapete aqueles que querem destruí-la. Vimos isso na Alemanha agora. Então, não é uma decisão política, é uma obrigação. Se eu desse uma orientação ao contrário, eu estaria cometendo um crime, provavelmente prevaricação, omitindo um ato de ofício por alguma razão política, por exemplo. Então, haverá perseguição? Não. Mas haverá autoridade da lei. Veja, Vera, é esta situação que você alude. Aquilo é liberdade de expressão? Pessoas armadas? Pessoas engendradas para invadir a Polícia Federal? Isto é uma fronteira que não pode ser ultrapassada. Então, os atos não estão prescritos e as providências de ofício serão tomadas. Isto se refere também a temas que estão aí a nos desafiar. Por exemplo, o cerco aos quartéis. Eu sou um defensor da liberdade de reunião. A Constituição assegura tal direito. Mas a liberdade de reunião pode ser para fazer apologia de crime? Não. A liberdade de reunião pode ser para proclamar um golpe de Estado? Não. E essas condutas que ali estão? Encontram-se tipificadas no Código Penal. Seja pela vertente da associação criminosa, seja pela vertente de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, os poderes constitucionais, seja pela vertente gravíssima de riscos ao Estado Democrático de Direito, tipificados no Código Penal, com penas que podem chegar a 12 anos. Então, evidentemente, a nossa orientação administrativa ao doutor Andrei é de que os inquéritos prossigam, aqueles que não foram instaurados sejam instaurados e sejam, oportunamente, enviados à apreciação do Poder Judiciário. Essa diretriz é muito clara e ela será seguida, além de inquéritos que estão em outras instâncias. E a posse está segura, o senhor diria? Em relação à posse, há uma preparação diária. Aqueles eventos ali foram fora do período da diplomação. A diplomação ocorreu, não houve nenhuma intercorrência. Acho que o sistema de segurança funcionou no que se refere à diplomação do TSE e estamos cuidando todos os dias desta atualização com todas as providências preventivas, mas me parece, Vera, que o principal é a segurança que Sua Excelência o povo traz. O povo presente, a população participando, vai também desanimar esses pequenos, muito pequenos agrupamentos extremistas que, infelizmente,
numa situação constrangedora para as Forças Armadas, ainda se encontram de modo inusitado, cercando, sitiando quartéis em Brasília e em outras cidades. Somente a título de conhecimento, além de político, ex-governador, Flávio Dino também é ex-juiz e ocupará a pasta do Ministério da Justiça, assim como o ex-juiz Sérgio Moro foi para os primeiros anos do governo Bolsonaro. Vocês devem se lembrar que o Moro era juiz federal e deixou o cargo de juiz para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Flávio Dino não deixou o cargo de juiz agora, mas também foi juiz e vai ocupar o mesmo ministério no governo Lula. E segundo o futuro ministro Flávio Dino, conforme vocês puderam comprovar na fala dele, aquele pessoal que estão acampados na frente dos quartéis estão fazendo apologia ao crime ao se manifestarem na frente dos quartéis. No entendimento do futuro ministro, a liberdade de reunião, e é bom que se registre, isso é um princípio constitucional, é uma garantia constitucional a liberdade de reunião. No entanto, no entendimento dele, essa liberdade de reunião não pode ser usada para, nas suas palavras, proclamar um golpe de Estado. Em um trecho da sua fala, o futuro ministro diz que as condutas dos manifestantes em favor do presidente Bolsonaro, aquele grupo de pessoas que estão acampadas na frente dos quartéis, essa conduta está tipificada como diversos crimes no Código Penal. Ele cita ao menos 3 condutas que seriam tipificadas como crime. Aquelas pessoas teriam cometido esses crimes de acordo com ele, e inclusive faz referência à pena prevista no Código Penal, que chega a passar de 12 anos. Para Flávio Dino, que, como eu disse, é ex-juiz, os inquéritos que já foram instaurados, prosseguirão. Ou seja, esses inquéritos que foram abertos pelas autoridades policiais vai continuar sendo apuradas eventuais condutas criminosas no sentido de punir, segundo ele, aquelas pessoas que estão se manifestando, que no entendimento dele são pessoas criminosas. Além desses inquéritos que já estão em curso investigando para posteriormente punir os apoiadores do presidente Bolsonaro, após o governo Lula começar, ou seja, quando ele assumir como ministro da Justiça, novos inquéritos serão abertos para punir, para prender aquelas pessoas que estão se manifestando na frente dos quartéis. Na conclusão de sua fala, Flávio Dino diz ainda que a situação, ou seja, esses acampamentos na frente dos quartéis, é uma situação constrangedora para as Forças Armadas, por permitir que pessoas fiquem fazendo manifestações e ainda permaneçam na frente dos quartéis defendendo, no seu entendimento, um golpe de Estado. Então, para o futuro ministro da Justiça, o fato de ainda existir manifestantes nas portas dos quartéis é uma situação constrangedora para as Forças Armadas. E no final ele faz algumas observações, conforme vocês puderam ver, de que o ato de diplomação aconteceu normalmente, ou seja, não tinha pessoas
nas proximidades quando Lula foi diplomado no TSE, né? Ou seja, não teve qualquer risco ali para a segurança do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele usou essa argumentação quando a entrevistadora pergunta se não haverá algum perigo no dia da posse, quando o Lula irá assumir o cargo de presidente da República. Será que não vai ter manifestantes que atrapalhem ou coloquem em risco a segurança do evento de empossamento? E ele disse que não, que é um grupo muito pequeno de patriotas que estão se manifestando contrariamente ao resultado das eleições. Então, no entendimento do futuro ministro da Justiça, além de ser um grupo muito pequeno, não terão acesso, as pessoas não terão acesso ao evento de posse, e, portanto, não irá causar nenhum risco para que a transição aconteça normalmente, de acordo com o entendimento dele. E vocês, o que acham de tudo isso? O que acha da fala do futuro ministro? O que acha desses últimos acontecimentos? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema e aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.